Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 9 de janeiro do ano de 2018, e o nosso tema hoje são as novas linhas na Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista. Bom, de vez em quando a gente vê alguém no Facebook perguntando, por exemplo, sobre a linha dos caipiras, linha dos andarilhos, linha dos piratas e por aí vai. E os comentários a essas perguntas variam sempre do escárnio à virulência, que são as duas formas mais comuns de reação quando algo nos incomoda, quando algo nos ameaça, né? Ou a gente leva no deboche, ou a gente responde com violência. Mas eu pergunto a vocês, será realmente tão absurdo assim a existência dessas linhas? Então vamos pensar sobre isso. Bom, antes de entrar no cerne da questão, eu gostaria de recomendar que vocês conhecessem o texto, se já não conhecem, chamado O Ônus do Ceticismo. O Ônus do Ceticismo. É um texto de Carl Sagan, muito fácil de achar, só jogar no Google, e é um texto que eu acho que deveria ser lido por religiosos e não religiosos, porque ele é uma verdadeira aula de bom senso. A parte que nos interessa, ele diz mais ou menos o seguinte: se você for completamente cético, você nunca aprende nada novo. Isso em todos os campos da vida. Se você é aquela pessoa que tem sempre certeza sobre tudo, você não aprende nada de novo na sua profissão. Você não aprende nada de novo no terreiro. Você não lê novos livros de espiritualidade, porque você está convencido de que já sabe tudo. Então, nenhuma novidade chega até você nunca. Por outro lado, se você for uma pessoa completamente aberta ao novo, se você aceita tudo que chega de novo sem discernimento nenhum, então você não consegue separar o certo do errado. E aí você tem um problema. Então, o Carl Sagan ele sugere que nós devemos manter um equilíbrio entre o ceticismo e a crença. E isto é muito importante, faz parte do caminho do meio. Se você não conhece sobre o caminho do meio, dá uma olhada aqui no canal que eu já tenho uma reflexão sobre isso, sobre o que é o caminho do meio. Então, com base nesses conceitos, vamos tentar entender essa questão das novas linhas na Umbanda, como isso impacta, se existe, se não existe, para a gente poder examinar essa questão com um pouco mais de profundidade do que normalmente eu vejo sendo debatido no Facebook. Bom, vamos voltar ao nosso tempo na época do Zélio e vamos recordar o seguinte: quais eram as linhas de trabalho existentes naquele tempo? Nós vamos chegar à conclusão que eram 3: preto velho, caboclo e criança. Isso é ponto pacífico, isso está documentado e assim foi durante algumas décadas. No entanto, algumas outras linhas de trabalho começaram a chegar na Umbanda, como por exemplo os Exus, as pombagiras, depois os malandros, ciganos, linha do Oriente, baianos, boiadeiros, marinheiros, Exu Mirim, Pombagira Mirim e por aí vai. E digo essas porque são as linhas mais ou menos aceitas, ou que pelo menos se entende que existam. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o seguinte: quando os Exus começaram a chegar na Umbanda, eles não foram bem vistos. Existe literatura de Umbanda da década de 50 que associa Exu com demônio. E muitos dirigentes achavam um verdadeiro absurdo trabalhar com Exu na Umbanda. Para eles não tinha sentido trazer essas entidades para dentro do terreiro. E eu pergunto a vocês, e hoje? Hoje praticamente uma grande maioria, eu diria, já aceita mais ou menos o trabalho com os Exus. Vamos dar mais um passo. Vamos falar na linha do Oriente. A literatura de Umbanda na década de 70 fala muito sobre a linha do Oriente e hoje quase não se vê falar nela. Eu vejo postagens de todo quanto é tipo de gira no Facebook, mas eu raramente vejo um convite para gira
da linha do Oriente. Então a linha do Oriente hoje, embora continue existindo, ela é muito rara. Inclusive em nosso terreiro, eles apareceram, trabalharam 5 meses e depois foram embora. Foi nessa linha, por exemplo, que eu conheci o Caboclo Raji. Ele se apresentava com esse nome, Caboclo Raji, e se dizia um hindu, né? Então, essas linhas vieram e estão praticamente desaparecendo. Bom, na época da linha do Oriente se destacou um grupo que era o grupo dos ciganos. Então a gente vê na literatura da década de 70 um acirrado debate sobre se cigano fazia parte da linha do Oriente ou se vinha numa linha independente. Hoje ainda existe cigano que vem na linha do Oriente, mas uma grande maioria dos ciganos vem de forma independente, numa linha própria. Então, por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque tudo aquilo que hoje é relativamente aceito, no passado causou atrito. Muitos e muitos dirigentes colocaram em livros que era um verdadeiro absurdo trabalhar com cigano, era um verdadeiro absurdo trabalhar com Exu, e hoje a maioria dos terreiros aceita isso numa boa. E para vocês terem uma ideia, quando nós começamos a conhecer a Umbanda, eu e a minha esposa, ela visitou um terreiro aqui em Uberaba, o terreiro ainda existe, e quando ela chegou lá, foi dito a ela que Exu é uma entidade traiçoeira, que ela devia passar longe de Exu, que ela não devia frequentar terreiro que trabalha com Exu. E isso foi lá para 2013, 2014. Ou seja, ainda existem terreiros que têm essa visão dessas entidades. Mas a grande maioria hoje aceita abertamente. Então esse é um ponto curioso, né? Quando vem alguém e fala assim, eu fui numa gira de andarilho, uma gira de mendigo. É estranho, realmente é estranho. Mas para mim, por exemplo, é estranho boiadeiro e marinheiro. Eu nunca vi uma gira de marinheiro ou de boiadeiro. Eu nunca incorporei nenhum marinheiro, nenhum boiadeiro. Eu sei que existem porque eu ouço falar na internet, mas eu nunca vi, nem no nosso terreiro, nem no meu terreiro antigo e nem qualquer outro terreiro aqui da cidade. Sei que existem, já ouvi falar, mas nunca vi. Aqui a maioria dos terreiros, as linhas predominantes são Preto Velho e Caboclo. A imensa maioria. Você pode ir qualquer dia do ano, você vai cair ou numa gira de Caboclo ou numa gira de Preto Velho. Muito, muito raramente você vai ouvir falar de uma gira diferente, como uma gira do cigano, como uma gira dos baianos e por aí vai. Então, enfim, todas as linhas que hoje existem, trabalham nos terreiros, normalmente, no passado causaram resistência e houveram pessoas que taxaram isso de absurdo. Léo, então você está dizendo que você acredita que existe linha dos andarilhos, linha dos piratas? Não, não estou dizendo isso, porque eu nunca vi uma manifestação dessa. Se um dia eu me deparar com uma entidade que se afirme ser da linha pirata, ou linha do andarilho, ou linha caipira, ou linha dos mineiros, né? Porque alguns anos atrás todo mundo duvidava que existia a linha dos mineiros, e agora eu já vejo alguns terreiros dizendo que trabalham com eles. Eu vou simplesmente conversar com uma entidade. Eu não vou dizer, é um absurdo, isso não existe, pelo amor de Deus, o que estão fazendo com a Umbanda? Ora, conversa com a entidade. Por que não? Se a gente tivesse se fechado aquele modelo inicial da Umbanda com Caboclo, Preto Velho e Criança, a gente não teria tido contato com os baianos, nem com a linha do Oriente, nem com os ciganos, nem com os marinheiros, nem com os boiadeiros. Então, por que se fechar ao novo? Aliás, uma coisa que eu procuro sempre mostrar aqui nas reflexões, que esse argumento de autoridade, ele tem que ser extirpado da Umbanda. Quando a pessoa diz assim, eu tenho 50 anos de Umbanda, nunca vi falar nessa linha. Sabe o que significa isso? Não significa nada. Porque a vida humana é muito curta. Esses dias eu vi uma entrevista do Alexandre Takayama, não sei se vocês conhecem. Ele é um médium que trabalha muito nessa questão da legalização do terreiro. E ele dizia que só na cidade de São Paulo
existem mais de 1.500 terreiros legalizados, ou seja, com CNPJ e tudo, 1.500, mas que se estipula haver em torno de 8.000 terreiros só na cidade de São Paulo. Então, quantos anos uma pessoa tem que viver para poder visitar 8.000 terreiros? E isso só em São Paulo, na cidade, capital, e no resto do estado. E no Rio de Janeiro? E aqui em Minas? Então o camarada pode ter 100 anos de Umbanda. O que ele vai conhecer é uma parcela mínima de tudo que existe para ser conhecido. Então, em relação às novas linhas, a minha sugestão é o caminho do meio. Não aceitar. Eu não sei se existe linha de andarilho, eu não sei se existe linha dos caipiras, mas se algum dia se manifestar essa entidade no terreiro, eu vou conversar com ela, eu vou entender, eu vou perguntar para o guia-chefe, e se ele falar é uma linha nova que chegou aqui, vamos receber e trabalhar normalmente, ainda que haja muito pai de santo que proteste. Afinal, cada terreiro com a sua lei, é o que eu penso. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/vozespiritualista. Um abraço a todos.